Pediatra, hoje eu quero fazer um cálculo com você. Calma, é um cálculo simples, direto, quase que uma conta de padaria, mas que pode mudar completamente a forma como você tem enxergado o seu tempo. Porque hoje a gente vai descobrir juntas aqui o quanto a sua hora vale, mas mais do que isso, o quanto ela pode valer. Se você ainda trabalha majoritariamente com plantões, por exemplo, talvez você nunca tenha parado para colocar isso no papel. Mas eu prometo que depois desse vídeo você vai sair com muito mais clareza e talvez até com coragem para mudar. E ó, fica aqui comigo até o final, porque eu também vou te mostrar como fazer essa transição de uma forma segura, estruturada e sem pular etapas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi, pediatra, neonatologista, pediatra de consultório e uma das fundadoras aqui do PDC, o nosso querido pediatra de consultório. E aqui, nesse canal, a gente te ensina de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar referência no consultório aí na sua cidade. Então, já sabe, né? Se inscreve aqui e ativa as notificações para você ser lembrada toda vez que um vídeo novo nosso estiver disponível, e toda quarta-feira tem conteúdo novo por aqui, então fica ligada. Agora, vamos falar do que interessa? Imagina um plantão de 12 horas. Aqueles clássicos, de dia de semana, de fim de semana, de madrugada, de feriado, você pode escolher. Hoje, em média, um plantão desse está pagando 100 a 200 reais a hora na maior parte dos locais do Brasil. Porém, esse valor ele pode variar para cima ou para baixo, dependendo da especialidade e do estado onde o médico está. Mas calma, antes que as pessoas de outras profissões, principalmente, venham aqui nos atacar, isso aqui não é uma comparação entre o médico e as outras profissões. A gente sabe que a nossa remuneração como médicos é sim acima da média, ok? Mas a gente também tem que lembrar de uma coisa que, inclusive, é pouquíssimo falada e é sentida só por quem vive essa realidade na pele. As condições de trabalho do médico, a insalubridade, o risco, o investimento que é realizado durante a jornada de formação, o pagamento com a própria saúde, enfim. Nada disso é levado em consideração na hora de colocar preço no trabalho do médico. Sem contar que, embora existam reajustes teóricos, como o da Federação Nacional dos Médicos, por exemplo, na prática, os valores dos plantões em muitos locais, especialmente no setor público ou nos plantões terceirizados, eles estão completamente congelados há anos. E o pior, com a inflação acumulada, o que antes era um valor digno, hoje mal cobre os custos de vida ou justifica a responsabilidade que um plantão exige. Ó, para vocês terem ideia aqui, um exemplo prático, eu me formei em 2017, ou seja, gente, quase 8 anos. De lá para cá, a inflação acumulada no Brasil já ultrapassou os 50%. Se o valor do plantão tivesse sido reajustado minimamente de acordo com esse reajuste da inflação, o plantão, que lá na minha época era 1.200, ele deveria estar próximo de 1.800 reais hoje para manter o mesmo poder de compra. Isso aconteceu? Claro que não. Então, sim, a gente tem uma remuneração acima da média de outras profissões no Brasil, mas por tudo que a gente falou, é sim uma remuneração baixa. Fora a quantidade de calote que a gente toma, né? Que eu não vou nem entrar no mérito. A medicina, gente, ela é sim uma profissão linda, ela precisa ser escolhida por amor, óbvio, com toda certeza. Mas ainda que a gente ame o que a gente faz, a gente continua sendo ser humano, que tem conta para pagar e muito imposto para pagar. Mas por que eu falei tudo isso? Porque agora eu quero fazer um comparativo com o consultório particular. No consultório, a gente tem a possibilidade de cobrar o valor que a gente acha justo pela nossa hora, pela nossa entrega lá na consulta. Não tem um órgão que fica regulamentando qual é o preço exato que a gente tem que cobrar, não existe tabela de plano, não tem negociação com o auditor, enfim. A gente é que define o valor da nossa hora. Vamos supor que você esteja cobrando na sua consulta 300 reais, tá? Numa hora de consulta, que é um valor bastante possível em várias regiões do país, principalmente se você tiver uma boa entrega e uma estrutura acolhedora, como a gente sempre fala aqui no PDC. Com uma única consulta de 300 reais, você já recebe o equivalente a quase 4 horas de plantão. E com 3 ou 4 consultas, que são 3 a 4 horas do seu dia, você já atingiu o valor de um plantão inteiro, de 12 horas de trabalho. Só que sem precisar vir à noite, sem o desgaste físico, sem o estresse emocional, sem correr o risco de apanhar, porque você não prescreveu o antibiótico que o acompanhante queria, né? E todos os outros riscos que a gente sabe que o plantão tem. E mais, o horário
é o que você quiser, né? Tem muito mais tranquilidade, muito mais possibilidade de escuta, de criação de vínculo. Só que, claro, né, gente? Nada nessa vida tem só lado positivo. Quando você tá no consultório, você tá empreendendo na medicina. E nós, como médicos, a gente definitivamente não foi treinado para o empreendedorismo. Gente, a verdade é que nem eu, nem você e nem ninguém, durante a faculdade de medicina, somos ensinados ao que a gente precisa saber para, de fato, abrir um consultório e não só isso, mantê-lo funcionando, manter esse consultório de maneira saudável. Porque, de verdade, a gente passa anos da nossa vida, faculdade, residência, subespecialização. Eu mesma foram 10 anos, né, de jornada de formação ganhando como residente. E a gente aprende muito a teoria médica e é óbvio que isso é fundamental. A gente precisa se formar médicos, especialistas e subespecialistas. Mas quando a gente termina tudo, a gente entra num looping de ficar perdido, de sempre achar que tá faltando alguma coisa. É aquela síndrome do impostor eterna que todo médico sente, de que quando acaba a residência, agora eu preciso de uma sub. Aí acaba a sub, agora eu preciso de uma pós. Aí acaba a pós, não, mas vou fazer outra pós, porque essa pós aqui tá mais em alta. Não, agora eu preciso de um curso credenciado. Não, agora eu preciso sempre de mais um diploma, mais um diploma, mais um diploma. Quando, na verdade, gente, não são os diplomas que a gente tem na parede que vão fazer a gente aprender o tipo de conhecimento prático que um consultório exige. Então, uma coisa fundamental que a gente precisa colocar na cabeça desde o início da nossa jornada é que a gente precisa aprender sobre como empreender sendo médicos. Precisa aprender sobre gestão, precisa aprender sobre marketing, porque a gente não basta só saber tratar o paciente, você precisa fazer o paciente te procurar, chegar até você para que você possa tratá-lo. Não adianta você ser o melhor médico do mundo, o melhor pediatra do mundo, se ninguém sabe quem você é. Então, a gente precisa, para ontem, colocar na nossa cabeça que não basta a hard skill, o conhecimento técnico de medicina. Para ser um pediatra de consultório, para ser um médico de consultório, a gente precisa buscar N outras funcionalidades, N outras habilidades que não foram ensinadas pra gente durante a nossa jornada. Mas agora me diz uma coisa, será que realmente faz sentido você continuar apostando só nos plantões? Será que esse valor por hora que você recebe no hospital faz jus a todo o tempo que você passou estudando, a toda a sua dedicação, a todas as noites que você passou sem dormir e passa sem dormir, a responsabilidade imensa que você carrega? E, de novo, gente, não é só pela diferença de valor. É que além da diferença de valor, de preço, existe uma diferença enorme no formato de trabalho. No plantão, a gente está lidando com os horários irregulares, com os horários que são impostos pela escala. A gente vira a noite no hospital, a gente perde fim de semana com a família, a gente trabalha em ritmo acelerado, a gente perde datas especiais, a gente toma decisões sob pressão o tempo todo. E no consultório, a dona da agenda é você. O dono da agenda é você. Você organiza os seus horários, você pode atender com calma, você pode ouvir de verdade, você pode criar vínculo com as famílias, acompanhar as crianças crescendo. Você vai exercer uma medicina que é a medicina que todo estudante de medicina entra na faculdade sonhando em exercer, que é ser o médico referência daquela família, ser o médico referência daquele paciente. E isso, gente, não tem preço. E de verdade, eu sei que fazer essa transição pode parecer difícil, mudar sempre assusta. E a gente pensa mil coisas, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai vir paciente? Será que vai dar certo? Será que eu vou me arrepender? Porque tem a segurança lá do dinheiro do plantão chegando. Mas eu te garanto com todo o meu coração que com método, essa mudança ela é 100% possível. E se agora você tá se perguntando aí, tá, mas por onde que eu vou começar a fazer essa transição? Deixa eu te mostrar aqui alguns caminhos simples e que você pode colocar em prática ainda essa semana, tá? Primeiro de tudo, gente, quem não tem endereço de atendimento não tem consultório. Antes de confabular sobre o melhor fotógrafo para as fotos profissionais que você vai fazer, ou o melhor estrategista de posicionamento para o seu Instagram, as cores da sua identidade visual, lembre-se de uma coisa: a gente começa do começo. E você pode começar definindo um local para você atender, um dia da semana
semana para você abrir a agenda. Começar a estudar toda a puericultura que nunca foi ensinada, nem a você nem a mim, de coração aberto, com profundidade. Lembrando que um bom pediatra é quem entrega um adulto saudável e funcional para a sociedade. Então, o nosso trabalho é extremamente relevante. Lembrando também, gente, que quando você domina o conteúdo, você transmite segurança para a família. E a segurança gera confiança, e a confiança é o que fideliza. Então, você pode começar a estudar, a divulgar o que você acredita nas suas redes sociais, de forma completamente gratuita, democrática e com um potencial de visibilidade absurdo, com a sua linguagem, do seu jeito, com a sua verdade, falar sobre a pediatria que você quer praticar, porque tem mãe aí fora que com certeza tá te procurando, mas ela ainda nem sabe ainda. E acima de tudo, você pode começar pequeno, mas com estratégia. Não precisa sair do plantão amanhã. Não precisa tomar decisões radicais, mas você precisa começar a construir um plano, um passo de cada dia, um tijolinho de cada vez, como a gente fala lá dentro da comunidade PDC. E eu posso te falar isso com muita tranquilidade, porque mais de 1.500 pediatras já fizeram essa transição com a gente dentro do PDC, e eles começaram exatamente como você está hoje. Como a Julie começou, como eu comecei. Fazendo plantão, com muito medo, sem saber por onde começar o consultório, botando, dando a cara a tapa, e hoje todas essas pessoas, têm consultórios com agenda organizada e o mais importante, com liberdade para escolher a forma como eles querem trabalhar, com muito mais qualidade de vida. Inclusive, para você que ainda não conhece o PDC, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link de um formulário para você preenche com muito carinho, que alguém do nosso time vai entrar em contato com você para te apresentar tudo sobre o PDC. E saiba que se você acredita numa pediatria mais leve, mais humana, mais respeitosa, o consultório é sim um baita caminho. É ali que você consegue viver a pediatria que você acredita, ser valorizada de verdade, tanto financeiramente quanto pessoalmente, e é uma recompensa que eu não sei mensurar. E se esse vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, eu espero de verdade que ele também te ajude a dar um próximo passo. Mesmo que pequeno, mesmo que com medo, mas pelo menos com um direcionamento. Então me conta aqui nos comentários se você já tinha feito essa conta que a gente fez hoje. Quanto que tá valendo a sua hora hoje? E quanto que você gostaria que ela valesse? E óbvio, gente? Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, já deixa seu like aqui, compartilha com aquela amiga sua que ainda tá presa nesse ciclo infinito de plantão, nessa roda dos ratos, e tá se perguntando aí se existe outro caminho. E já se inscreve aqui no canal também, porque toda quarta-feira vai ter um vídeo novo para te ajudar a construir o consultório que você merece.